Professor Ivo Lavor, que vai falar para a gente sobre a síndrome do imperador. O que é e como lidar? É o seguinte, a síndrome do imperador, ela é desenvolvida em crianças e adolescentes, né, por conta de um contexto na qual essa criança e adolescente está inserida. Então, poderíamos dizer que a síndrome do imperador depende de uma série de fatores, e para compreender melhor esses fatores, é importante que nós nos situemos na própria história, né? A partir dos anos 2000, o que foi que aconteceu? Nós tivemos o empoderamento da mulher, a mulher que era mais responsável pelo processo de educação informal, como a gente denomina, né, que é a educação feita em casa, e Lina. Então, essas duas frentes meio que trouxe alguns complicadores para a família. Então, assim, a pergunta que não quer calar na atualidade é: quem cuida da educação informal das crianças, já que a escola cuida da educação formal? Explicando rapidamente para você, telespectador, a educação formal é aquela que acontece dentro de uma instituição de ensino. E a educação informal é todo o processo de formação que acontece naturalmente nas relações humanas. E as pesquisas apontam, né, que as crianças de hoje, elas têm mais dificuldade de aprender e de conviver do que crianças de 20 ou 30 anos atrás. Frases, Priscila Tavares, Zé Neto, que está aí na bancada, que talvez nós, eu e você, tenhamos escutado de nossas mães: tem que aprender, obedeça, estude, respeite os mais velhos, era uma coisa muito corriqueira. Inclusive, um exemplo lá de casa, né? Minha mãe dizia assim para mim: eu vou acordar você de madrugada. E ela acordava-me de madrugada para que eu pudesse estudar nos períodos ali de avaliação. Ou seja, a falta de engajamento dos pais dentro do processo de educação dos filhos não tem a ver com a escolaridade dos pais. Minha mãe era somente alfabetizada. Tem a ver mesmo com o saber qual é o papel que o pai ocupa dentro do processo de educação formal. Essa é a grande vibe. Inclusive, eu estive aí na Paraíba na semana passada, São José de Piranhas, Carrapateira, e o município de Carrapateira apresentou uma inovação, ao meu ver, né, que foi trazer uma formação para os pais, porque eu achei super inovador da parte da secretaria, né, trazer uma formação para os pais. Que na sociedade de hoje, tudo que está errado vira currículo escolar. Então, tudo isso vem provocando o que hoje alguns especialistas denominam de síndrome do imperador. Crianças com a sensação, um comportamento de imperador mesmo, como se a criança ela requeresse da parte dos adultos total atenção, que ela fosse sempre atendida nas suas demandas. E isso tem provocado um dificultador não só do relacionamento da criança com os professores ou com a própria escola, como também tem provocado um retrocesso em seu próprio desenvolvimento, né? Já que o desenvolvimento da criança passa por coisas como, por exemplo, frustração. Então, alguns sintomas, como crianças que fazem muita birra, que têm dificuldade de conviver socialmente, que são crianças que não fazem atividades nem na escola e nem atividades com parceiros, com crianças, com colaboração, isso tem a ver com a síndrome do imperador, né? Existe uma área, Priscila, José Neto, nessa área aqui do nosso cérebro, a área órbita pré-frontal, que é o nosso freio moral, é o lugar da força de vontade. E isso é desenvolvido pelo treino. Então, eu não posso pensar que essa área moral, do freio moral, da vontade, ela seja desenvolvida pela fala. Um adulto falando com uma criança, e sim pelo treino. Aí é que tá. Os pais de hoje, já estou caminhando aqui para o final, né? Os pais de hoje têm que desmistificar algumas crenças que eles desenvolveram. Qual é a principal crença dos pais?
tem que fazer o seu filho feliz a qualquer custo. E isso tem trazido um preço enorme, dar presentes ao invés de presença. E quando eu falo de presentes ao invés de presença, você pode pensar, mas é só família de classe média, família rica. Não, família que tem Bolsa Família. Pessoas que realmente carentes com essa mesma crença. Então, assim, os pais também pensam que não podem frustrar os filhos. E aí, não desenvolvem a autonomia. Então, a autonomia que é desenvolvida nessa área do cérebro é pelo treino. Ao contrário, a criança desenvolve a síndrome do imperador, que é a apatia. É tanto que talvez num leve olhar que nós possamos ver os nossos jovens de hoje são jovens mais apáticos, que não conseguem sequer reconhecer muitas vezes expressões de felicidade e de alegria, o que é bastante preocupante, sem falar de obesidade, de ansiedade, de depressão e, em alguns casos maiores, até de suicídio. Então, como a autonomia ela é desenvolvida pelo treino, quero aqui finalizar a minha fala falando para vocês sobre alguns verbos importantes a serem trabalhados por vocês pais. Verbos quer dizer ações. Você tem que capacitar o seu filho a esperar. Então, é importante que você não atenda a demanda da criança no mesmo momento em que ela pede, para que ela desenvolva a capacidade de esperar. Uma outra coisa é a capacidade de criar. Uma criança só vai desenvolver a capacidade de criar se derem a ela materiais concretos e não um celular. Materiais concretos, folha de papel, barro, enfim, que ela tenha interação com o concreto. Alguns pais que eu atendo às vezes, né, que eu faço palestras ou que atendo na minha escola, chegam a dizer: professor, meus filhos quebram os brinquedos. Eu disse: graças a Deus, é a parte mais importante dessa criança, porque ela conseguiu ali descobrir o que tem dentro, vai trabalhando com o conceito de dentro, fora e etc. Negociar. Uma dica para vocês, pais e mães, que tem aquela criança que tem birra na hora de ir para a escola, porque quer tal roupa e tal roupa não é apropriada. Dê apenas duas opções para a criança. Olha, você tem esta e esta. Qual você escolhe? Não entregue todo guarda-roupa para a criança, para ela pensar que é o imperador da casa. Não, ela é importante porque ela faz parte da negociata, mas também ela tem um limitador e tem uma hierarquia, um pai e uma mãe, uma pessoa ali que está à frente, né, da gestão da casa. Ceder. Eu vejo muitos pais dizerem para os filhos: olha, não dê o seu lanche para o coleguinha, não divida. Está errado. Nós temos que desenvolver a capacidade para a criança ceder. Ceder o lugar para o mais velho, ceder um presente. E outra coisa, por último e não menos importante, a capacidade de se frustrar. Então, o que a gente nota é que as relações humanas, na atualidade, elas estão fracas. Mas o melhoramento, né, dessa situação acontece com um ritual, com um cuidado, com a disciplina. Isso só vai acontecer se a gente realmente for polido.